Vamos falar um pouco sobre isso aqui, galera. Os crentes de hoje estão voltando às mesmas bobeiras que existiam no passado, né? Ah, tudo que vê na televisão, uma tiara, um anel, alguma coisa, já pensam que é alguma coisa que o diabo, mas está causando dor de cabeça, está causando males, as pessoas estão voltando àquelas mesmas bobeiras de antigamente, de rodar disco ao contrário. Isso tudo é uma bobeira. Isso não tem valor nenhum, gente. Todas as coisas pertencem a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Se você, cara, não condiz com as sagradas escrituras esse tipo de comportamento. Porque, cara, é muita besteira, é muita bobeira. Pensa comigo. Quando Paulo fala de coisas sacrificadas a ídolos, ele não está dizendo que as coisas sacrificadas a ídolo não poderiam ser consumidas. Ele diz o seguinte: se uma pessoa te diz que algo é sacrificado a ídolo, não coma por conta da consciência de outra pessoa mais fraca. Não significa que aquilo vai fazer mal a você. Porque Paulo nem precisava falar isso. Porque no tocante a essas coisas, as coisas do mundo, o mal não tem poder sobre isso. É só você observar alguns pontos da Bíblia. Quem você é em Cristo? 1 de João 1,12: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, como se o próprio Deus rogasse por nós. Nós somos raça eleita, povo santo, por propriedade exclusiva de Deus, né? Nem o profeta Balaão, que era um profeta de Deus, conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Porque contra Israel não existe maldição. Contra o povo de Deus não dá para ter uma maldição. Entende isso, gente? Então, é muito importante que você se veja na Bíblia. Colossenses 1,13, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Jesus é mais valente do que o valente. Jesus é mais valente que Satanás. Nossa condição espiritual está muito mais acima de qualquer pessoa não cristã. Está muito mais acima. Por quê? Porque nós somos selados com o selo do Espírito Santo, a marca da promessa. Isso não significa que somos exclusivos. Significa que quem quiser pode ter esse selo. Quem quiser pode se tornar um cristão. Quem quiser pode ser tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho. Quem quiser pode ter o selo do Espírito Santo. Quem quiser pode se tornar raça eleita, mas tem que seguir a Cristo. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Por quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, de coração, eu sou manso e humilde. Aprendei de mim. Por que Jesus faz esse convite? Porque o mundo é cansativo, cara. O mundo é opressão, o mundo brinca com seus sentimentos. Então a pessoa vem cansada e oprimida com todas as bagagens que o diabo coloca na vida. Porque ele está no território do inimigo. Quem comigo não ajunta espalha, disse Jesus. Não existe neutralidade. Ou é cristão ou não é. Ou está ligado ou está desligado do reino de Deus. É simples assim. Se apaga a luz, está em treva. Acendeu a luz toma conta de todo o ambiente. É simples assim. Não existe um meio termo. Ou está apagado ou está aceso. É exatamente isso. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está com Jesus, com certeza está fazendo algo contra ele. Contra a santidade dele. Contra as instruções dele. Pense. Então essas bobeiras. Mas que a Maria da Paz, ela frequenta a macumba. Eu tenho amigos macumbeiros. Eu tenho amigos. Qual o problema disso, gente? Eu respeito ele. Eu entendo que a graça de Deus ainda não iluminou o entendimento dele. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Aprenda isso. Nosso dever é cumprir cabalmente o que as Escrituras dizem. Amar ao próximo. Amar. Eu não vou estar amando se eu chegar... se eu fizer uma crítica contra a religião dela, não vai mudar. Não vai tirar ela daquela religião. A única coisa que tira a pessoa do falso ensinamento é o verdadeiro evangelho de Cristo.
Então, eu posso me aproximar, eu posso ter amigos, eu posso conversar, eu posso tratá-lo como qualquer pessoa. Ele não é um alienígena, um estranho. Eu respeito a religião dele, a maneira que ele crê. Eu sei, eu entendo. É necessário ter muito amor para você ser um pai na fé, um compreensivo. Entender que a pessoa, quando não tem um caminho, ela segue o que lhe parece ser conveniente, o que lhe parece ser mais aconchegante. Vocês precisam entender isso. É a pessoa que vai em busca da luz sem um entendimento, mas ela está em busca da luz. Qual é o papel do cristão? Ser o sal do mundo e a luz do mundo. Ser o sal da terra e a luz do mundo. Envolver-se, chegar, tratar bem, tratar com honestidade, tratar com respeito, né? Não é esses ensinamentos que as igrejas aí botam. Não, você tem que desfazer trabalho de macumba. Isso não, nada disso é evangelho de Cristo. Até porque quando Deus desfaz as mentiras do pensamento humano, quando ele quebra o teu coração, ele escreve as leis dele no seu coração, nada mais tem poder. É o coração que precisa ser quebrado. É o coração que não tem as leis de Deus escritas. Uma vez que ele escreve, acabou. Acaba tudo isso, toda. Então eu vou ficar ali perdendo meu tempo, eu tenho que desfazer esse trabalho porque está fazendo mal a ele. O cara faz 100 mil trabalhos, tu vai lá desfazer os 100 mil trabalhos? Você tem que desfazer toda a obra do mal. E só quem desfaz é a pregação da palavra. É o evangelho que liberta. Como crerão? Como acreditarão? Como aceitarão se não existe quem pregue? E como vão pregar se esses não têm um chamado de Deus, não forem enviados por Deus, não forem capacitados por Deus? Como pregarão? Como crerão? Você vê muitas vozes, você ouve muitas vozes, perdão, no mundo. Nem todas são de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino do céu. Nem todo aquele que está confessando que Jesus é Senhor, nem todo aquele que está expressando Jesus Cristo nas igrejas realmente vai entrar no reino dos céus. Porque é os objetivos que estão sendo pesados. Por que ele fala Senhor, Senhor? Qual o interesse nisso? Qual o interesse que ele tem no Evangelho? Ganhar almas ou ganhar lucro? É isso que você tem que analisar. Então, não, mas tem muita gente pregando, mas não estão pregando o verdadeiro evangelho. Se tivesse, a gente não estaria nessas bobeiras que nós vemos aqui. Porque a pessoa está usando a figura da Maria da Paz aqui na situação. Ah, mas a tiara dela, cara, ela pode usar a tiara dela de acordo com a religião dela. A tiara que você vai usar não tem nada a ver, nem o pano é igual, cara, nem o pano. Ah, mas eu senti uma dor de cabeça. Fé não se baseia em sentimento. Porque se basear em sentimento, muitas vezes você pede perdão a Deus e você não sente que merece o perdão. Então, por que você sabe que é perdoado? Pela Bíblia. Porque a Bíblia diz, se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para purificar de toda injustiça. Então, fé e sentimento não são a mesma coisa. Eu não preciso orar, eu estou sentindo a presença de Deus. Não, eu sei que Deus está comigo, mesmo quando eu não sinto a presença dele. Imagina na época dos fins do tempo, que a gente vai sentir, vamos nos sentir como se Deus tivesse nos abandonado, mas nós sabemos que ele não nos abandonou. Nós sabemos que vamos ter que enfrentar talvez até a morte dos nossos, confiando, assim como Abraão confiou, e entregar o seu único filho, vamos ter que ter essa fé. E a coisa vai acontecer. E nós não poderemos receber a marca da besta. Então, todo esse processo que vocês vê hoje, a igreja tem que surgir pessoas que se levantem contra isso. Porque isso já aconteceu na história e o cristianismo no Brasil está sendo afundado novamente por essas coisas. Se você rodar o disco ao contrário, você vai ouvir vozes que, cara, não viaja na maionese. Já passamos dessa fase. Nós não somos mais crente Nutella, nós passamos dessa fase. Sabe? De acreditar em tudo, de mistificar tudo, de ficar, sabe? Isso é infantilidade. Nós precisamos crescer, nós precisamos entender que o evangelho não está resumido a esse tipo de bobeira. Tem coisas muito mais graves, muito mais.
Na época que Paulo expulsa o demônio de uma jovem adivinhadora, por exemplo, ele leva uma surra. Por quê? Porque a jovem tinha um demônio, um espírito de adivinhação, que quando foi expulso, a mulher não adivinhava mais nada. O que aconteceu? Os homens que faziam níferes de prata para a suposta deusa Diana perderam a esperança de lucro. Que aquela jovem era tipo uma representação divina daquela santa. Eles uniram o útil ao agradável e as pessoas vinham, recebiam revelações, ficavam felizes com as revelações, só que não era Deus. A menina talvez nem soubesse que não era Deus, nem soubesse que era um espírito. E quando foi expulso o demônio, ela não adivinhava mais nada. E aí? Aí Paulo ficou, não, gente, não usa esses nífeis da deusa Diana. O cristão sabe que não ia usar aquilo. Não porque aquilo iria fazer mal a ele, mas porque aquilo não representa aquilo que ele crê. Né? Se chegasse na igreja, Paulo fosse pregar Chico, tivesse todo mundo com o cordão da deusa Diana, ele ia repreender. Por quê? Por que vocês estão usando esse cordão? Porque a intenção de usar o cordão, o nífe de prata, era o quê? Uma proteção. Aí sim a idolatria. Usou o troço como uma proteção. Ninguém pega uma tiara dessa e coloca na cabeça para, vou usar porque eu quero me proteger dos males. Porque isso é uma fé absurda, isso é uma fé contrária às escrituras. Nós sabemos que é Deus que protege, que não tem nenhum mito envolvendo essa proteção. Então, se chega na igreja, está todo mundo usando aí um cristal que supostamente está curando as pessoas. Eu, como irmão, por que vocês estão usando esse cristal aí? Irmão David, isso aqui é pra gente se proteger além do que... a gente também quer essa proteção. Mas vocês não creem na proteção divina? Aí sim acontece um confronto. Quando você usa um material com o intuito de se proteger espiritualmente e esse material não condiz com as escrituras. A não ser que você ache o Urim Tumim que se perdeu na história, mas mesmo assim não seria conectado ao Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é totalmente o nome de Jesus, é totalmente Jesus a cabeça da igreja, o Espírito Santo é o Espírito em todas as igrejas, ele atua em todos, né? É uma só fé, um só Espírito. Então não existe essas bobeirinhas. Se você juntar todos os crentes aqui, eles vão ter a mesma ideia, o mesmo pensamento que eu estou tendo aqui. Os que amadureceram, os que estudaram, os que se mantiveram. Agora, essas bobeiras ficam para quem é infantil, quem necessita de leite, né? E Deus nos coloca, né, nessa história, né, nessa geração, para a gente aconselhar, para a gente mostrar que isso já se repetiu e está vindo de novo para o Brasil. E as pessoas, né, por que estão passando por isso? Porque não estão desenvolvendo a fé. Elas não estão se mantendo com o pensamento em Cristo. Elas não receberam alimento sólido, elas continuam na papinha. Então, galera, fica a dica aí para vocês. Fui.